Fala pessoal, beleza? Daniel falando. Hoje é um vídeo em que eu quero conversar com vocês a respeito da engine que foi lançada, a RamoPig, mostrar aí algumas coisas básicas, algumas configurações que vocês podem fazer para ir alterando os seus jogos, customizando eles. E vocês vão ver que não é nenhum bicho de sete cabeças, qualquer um que queira aprender consegue, ok? Então estou aqui no meu canal. Queria mostrar uma coisa legal para vocês, que é o seguinte: se vocês analisarem o histórico de vídeos aqui, ó, vocês vão perceber que eu comecei a desenvolver aqui no Mega Drive há apenas 6 meses atrás. Então tem esse vídeo aqui que é icônico, ó, como criar jogos para o Mega Drive em 3 passos simples. Este vídeo é muito importante que vocês assistam, tá, galera? Principalmente quem quer desenvolver para o Mega Drive, que basicamente eu vou mostrar como instalar o kit de desenvolvimento, que é SGDK. Eu mostro o editor que eu uso, que é o Notepad++. Veja que eu não uso IDS, apesar de eu ter colegas que usam, tá? Aproveitando que eu toquei nesse assunto, uma ideia legal para vocês usarem é o VS Code, tá? Mas pode ser usado Code Blocks também, enfim. E esse é o começo, né? Você conseguir compilar a sua primeira ROM pro Mega Drive, então esse vídeo ensina a fazer isso. E meu primeiro Hello World que foi apenas 6 meses atrás. E aí você vê toda a evolução, né? Os testes que eu fui fazendo, quando eu consegui colocar sprites grandes, né, do Street Fighter de arcade dentro do Mega Drive, né? O teste do Street Fighter V também ficou bastante famoso. Depois evoluindo aqui, ó, teve o projeto do KOF 98 e que eu entreguei no Natal, né? E depois eu me propus o desafio de recriar RamoPig, que é esse aqui, ó, o desafio do Samurai, que eu prometi entregar em 6 meses e entreguei esse projeto em 3. Então eu entreguei na metade do tempo que foi proposto e ao invés de entregar com um personagem só, eu entreguei com 2 personagens, né? Então o segundo personagem, o Julius, ele foi como um presente para vocês. Fiz até um vídeo especial dele aqui de anúncio. Foi um presente aí para a comunidade, tá ok? A RamoPig foi lançada aí, a versão open source foi lançada há 12 dias, então menos de 2 semanas, e já tem uma galera produzindo algumas coisas com ela, tá bom? Então, só para dar uma visão geral aqui de como foi o progresso aí da engine e meus estudos no Mega Drive, ainda é muito recente, mas é assim que começa, não é verdade? Então vamos lá. Supondo que você já saiba como compilar um programa na SGDK, você vai baixar o RamoPig, que é essa pastinha aqui, vai vir alguns arquivos, né? A parte de documentação, por exemplo, que eu recomendo que você dê uma olhada também, para você saber como a engine funciona, ok? Se você vier aqui na pasta res, você vai ter os artefatos, né, que foram usados, os assets. Então, por exemplo, aqui em GFX você tem todas as telas de fundo, né, backgrounds e tal, que você pode mudar. Por exemplo, uma mudança bem basicona que você pode fazer é alterar a tela de apresentação do jogo, né? Então, por exemplo, ó, vamos pegar aqui, ó, eu vou abrir essa imagem aqui no GIMP e vou fazer uma edição bem simples, tá? Só para a gente ver realmente que editar a engine não é algo tão difícil assim. Pelo menos essa parte mais básica, né? Eu vou pegar aqui a cor preta mesmo, eu tenho que usar uma dessas cores que já estão disponíveis. Pode ser um vermelho, pode ser um preto, para mim não precisar criar uma nova paleta de cor, que já seria um tema para uma outra aula, né? Então aqui, sei lá, se escreve meu jogo, né? Vai ficar tudo bagunçado assim, mas é só para a gente ter uma ideia, né? Então, pegar o vermelho aqui, ó, colocar aqui, vai ficar aquela beleza, né?
meu jogo. Muito bem. Eu editei aqui a minha imagem, certo? Isso aqui já vai funcionar no Mega Drive? Quais são os passos para isso aqui se tornar uma ROM, né? É bem simples. Eu vou vir aqui no GIMP, eu escolho a opção sobrescrever. No Photoshop seria arquivo salvar, ok? E sobrescrevendo esse arquivo, eu só preciso compilar agora. Então eu volto aqui na pasta Ramupig, pasta Alt, e vou escolher essa opção aqui, compilar e atualizar. Se eu estiver mexendo apenas no código, aí eu posso compilar direto. Mas como eu fiz uma alteração na imagem, então eu preciso escolher essa opção aqui, ó, compilar e atualizar. Que basicamente o que ele vai fazer é apagar essas pastas antes de criar uma nova compilação. E aí sim, com essa nova compilação sendo feita, ele vai recriar, né, as imagens e vai atualizar as imagens e sons e recursos novos que você tenha feito, ok? Eu estou compilando a Ramupig aqui num notebook que já é um pouco antigo, um i5. Então você vê ali que ele leva um certo tempo. Essa compilação completa ela é realmente um pouco mais demorada do que a outra, né? Quando você escolhe só compilar, apenas atualiza o código, a compilação é 10 vezes mais rápida. Mas se ele tiver que recriar todas as imagens e tudo mais, aí demora um pouquinho mais, beleza? Mas também não é nada do outro mundo aí. Então a compilação já praticamente já encerrou aqui. Ele vai abrir a ROM automaticamente. E aí a gente deve ver aquele letreiro, né? Aquela nova tela que eu criei. Vou apertar Enter aqui. Ó, então apareceu aqui, ó, meu jogo. Tudo bem? Percebe que teve um vazamento aqui? Por que acontece isso? Tá? Quando você estiver editando e criando seus jogos, pode ser que aconteça isso. A minha imagem ela tem muitos detalhes, né? A soma dos meus dois planos de fundo, se eu vier aqui na minha VDP, estou usando o emulador BizHawk. Então ele me mostra aqui, ó, que a área que eu tenho para utilizar é mais ou menos essa daqui. E a soma dos meus dois backgrounds, eles estão ultrapassando a área de fundo que eu teria, né? A área de sprites. Eles estão avançando até a área de sprites e por isso os sprites estão sobrepondo o fundo. Isso causa esse probleminha aqui que vocês estão vendo. No caso, os sprites, né? A BGA está invadindo a área dos sprites. Então, o que a gente faz para corrigir isso? Voltando lá para minha telinha que está lá em Res, eu vou diminuir a quantidade de detalhes dessa tela para que então na nova compilação ele consiga exibir as telas corretamente. Então é bem simples na verdade, tá? Eu vou aqui visualizar com a grade para mim conseguir ver a região dos tiles. O ideal é eu criar tiles que tenham esse formato aqui, ó, que sejam vazios ou que sejam repetidos, tá? Esse é o mais importante. No meu caso aqui, galera, eu vou apagar tudo, ó. Eu vou vir aqui, vou apagando tudo, vou criar um monte de tiles repetidos, vazios, né, com essa cor verde. E acredito que agora, com esse monte de tile repetido, eu tenho menos detalhes e o jogo vai ser exibido. Lógico, eu estou fazendo de uma forma rápida, uma forma até exagerada, meio nada a ver, só para jogar as informações para vocês conseguirem meio que entender o processo, tá? Então eu vou sobrescrever aqui. Essa tela praticamente não tem muita informação gráfica, não tem tiles únicos, né? A maioria são tiles repetidos. Então agora o jogo ele vai, a VDP vai conseguir exibir corretamente essas duas imagens, né? Lembrando que, só complementando aqui, essa tela de apresentação ela é formada por
dois backgrounds, né, que seria o plano de fundo, que é esse aqui que eu estou editando, e tenho também um outro background que é esse aqui. São dois backgrounds. Por que foi feito dessa forma? Porque cada background eu posso colocar 16 cores. Então eu tenho 16 cores nesse background, 16 cores nesse outro, tá? E você vê aqui que o número 2 ele está faltando. Por quê? Porque esse 2 é um sprite animado. É como se fosse imagina que tivesse um player aqui, tá? Como se fosse um lutador aqui. E aqui na pasta Sprite eu tenho alguns sprites animados, que entre eles eu tenho aqui o número 2 romano, essa animação aqui pegando fogo. Aqui vocês podem ver que agora foi exibido corretamente, ó, meu jogo, né, Samurai 2, e esse era o objetivo. Essas pétalas, vamos dar o exemplo aqui das pétalas. Elas estão aqui em sprite, então você vê aqui, ó, pétala big, esse é o sprite dela. Vou abrir aqui no GIMP e eu vou então remover completamente essas pétalas, ok? Daqui a pouquinho eu vou mostrar como criar uma tela personalizada com outras cores, em que você não fica limitado à paleta de cor que a imagem já tinha. Lembra que eu falei quando eu estava editando meu background, que eu tinha que usar apenas preto, vermelho e verde, que eram as cores que já existiam ali? E se você quiser criar uma tela diferente, que utilize outras cores, como é que você faria, né? Então vou mostrar aqui daqui a pouquinho para vocês, beleza? Enquanto termina de compilar aqui, deixa eu vir aqui no Google e vou fazer o seguinte. Vou pesquisar aqui uma tela de um outro jogo, né? Por exemplo, do Street Fighter 3. E aí a gente já faz o teste. Então agora eu vou criar um logo customizado aqui para engine, ok? Então vim aqui em logotipos da série Street Fighter e eu quero pegar esse logotipo aqui do Street 3. Então eu vou copiar aqui, vou trazer aqui para os recursos, né, da minha engine aqui na pasta GFX e vou colocar aqui no lugar desse background, que seria o background B. Nós temos dois backgrounds, background A e background B. Então vou abrir aqui no GIMP, poderia estar utilizando Photoshop, Fireworks ou qualquer outro editor gráfico, né? E vou colar. Só que apenas colando aqui eu não vou ter o resultado pretendido. Por quê? Porque a paleta de cor não está correta para esse logotipo, ok? Então, primeiro passo aqui, ó, vem aqui no menu imagem, no GIMP, né? Menu imagem, modo RGB. Escolhendo RGB, eu vou ter milhões de cores. Agora que eu estou trabalhando com milhões de cores, eu vou pintar aqui o logo, né? Vou apagar tudo e vou colar aquele logo que eu peguei na internet e vou colar aqui. No GIMP, o atalho é Shift T. Shift T ele vai permitir que você faça um resize do logo, né? Redimensionar o logo. Então tá aqui o logotipo do Street Fighter 3 dentro aqui da telinha que representaria aqui o Mega Drive, ok? Nesse caso aqui eu vou sobrescrever a minha imagem RGB, tá? E uma coisa muito importante, fazer a redução da paleta de cor. Então aqui no menu imagem, modo indexado, 16 cores, converter. Agora sim, ele está com 16 cores. Vamos ver o antes, Ctrl Z, e o depois, Ctrl Y.
Então tá aqui o antes e depois. Ctrl Z, Ctrl Y, ok? Eu posso fazer aqui algum ajuste de redesenhar alguns pixels aqui para ele ficar mais bonito, né? Mas assim, o tema não é ficar fazendo isso, ok? É só para você saber que alguns ajustes para ficar melhor ainda podem ser feitos. Tudo bem? Então beleza, vamos levar isso aqui lá para o Mega Drive. Então vamos vir aqui no menu Arquivo, Sobrescrever, fechar e é legal eu editar essa paleta, né? Então vamos abrir aqui, eu vou abrir no Photoshop, que eu acho mais fácil assim, tá? Mas você pode usar outros programas para fazer isso. Muito bem, eu vou recortar aqui a imagem, agora vim aqui na paleta, imagem, modo tabela de cores e a minha cor preta é a primeira cor da paleta. Então na verdade aqui eu não preciso mudar nada, tá? Caso a cor preta não estivesse aqui em primeiro lugar, eu só faria uma edição, colocaria o código aqui da cor em hexadecimal para mudar a ordem dela, tá? Inclusive já mostrei isso em alguns outros vídeos. Neste caso, não vai ser preciso alterar nada. A minha cor preta já é a cor transparente, que é o que eu queria fazer. Então vou fechar aqui o Photoshop. Agora, note que eu tenho dois logos aqui, né? Eu tenho o logo do Street 3 e tenho o logo do Samurai Shodown. Esse logo ele não vai mais ser necessário. Então o que eu vou fazer? Eu vou copiar o nome desse logo, que é o BG Title BGA, e abrindo o código está aqui, ó, na pasta Source. Entra aqui em Source, entra em main.c. Como eu disse, eu utilizo para programação o Notepad++. Eu vou pesquisar aquele nome, BG Title BGA. Pesquisando, eu encontro essa linha aqui, ó. Ele está na linha 274. Você vê que existe um grupinho aqui de comandos que fazem o carregamento da tela de título. Eu tenho tanto do BGB quanto do BGA. E o BGA sempre fica por cima do BGB. Então, se você lembra, são duas telinhas, né? A tela de fundo e a tela e o logo, né? Então, são duas imagens diferentes. O que eu vou fazer aqui é comentar, usando barra, vou comentar esse conjunto de linhas, para que ele carregue apenas o plano de fundo, que teria ali o logotipo do Street 3. Tudo bem? Nesse caso ele não vai carregar outra imagem, que seria complementar a essa daqui. Estou mostrando que você pode criar uma tela de título usando dois BGs, né? Dois backgrounds. E com isso, ao invés de usar apenas 16 cores, você vai estar utilizando 32 cores ou mais, se você utilizar sprites ou utilizar outras técnicas. Note também que ele está dentro aqui da minha Room 2, que seria a tela de apresentação, da maneira como a engine foi programada, tá? E tudo isso aqui acontece quando os frames forem iguais a 1. Então, logo no começo do primeiro frame, ele já faz o carregamento dos backgrounds. Coisa bem tranquila, eu vou salvar aqui o código, eu só comentei essa parte, né? E agora, quando eu compilar novamente, ele vai compilar e exibir Street 3, tá? Nota que ainda serão exibidas as pétalas, mas eu já vou mostrar como que você pode tirá-las. Agora nós vamos ver a nova tela de apresentação do jogo. Tá aí, Street Fighter 3 e o 2 ainda ficou aparecendo, tá bom? Então o próximo passo é a gente tirar aí as pétalas e tirar também esse algarismo número 2 do jogo. Então vamos localizar esses aspectos gráficos aqui dentro do código e desativá-los, ok? Então vamos lá, ainda aqui na tela de apresentação, que é a minha ROM número 2,
Vamos procurar aqui. Aqui logo abaixo nós temos o algarismo romano número 2. Ele será desativado. Em seguida tem o código das pétalas. Então todo esse código aqui, ó, começando na linha 283 até a linha 386. Tudo isso aqui se refere às pétalas, tanto a criação dos sprites, posicionamento, quanto a profundidade, quanto também movimentação, tudo é feito aqui dentro. Eu posso simplesmente deletar todo esse código aqui que ele fala das pétalas, e aí as pétalas deixarão de existir dentro do game. Okay? A programação delas deixará de ser carregada. Então, na tela de apresentação eu vou ter apenas o carregamento do meu background, quando frames for igual a 1, e ele vai estar aguardando, deixa eu fechar a chave aqui, ele vai estar aguardando o momento em que eu aperte Start para iniciar o jogo, tudo bem? Perceba que no Notepad++, ele sempre mostra onde começa e onde termina a chave. Não esqueça de fechar essa chave aqui, tá? Isso aqui tem que estar dentro de uma chave, porque senão o seu código não vai funcionar eventualmente. Tudo bem? Então é basicamente isso, pessoal. Não tem muito segredo não. Só deletei ali o código das pétalas e tomei a precaução aqui de verificar se a chave estava fechada corretamente, beleza? Então sem segredo nenhum, coisa muito básica mesmo de programação. Eu vou compilar novamente. Agora, como eu não fiz nenhuma mudança no gráfico, eu só vou compilar normal, porque é apenas uma mudança na programação e não nos assets. E aí vocês vão ver que a compilação ela vai ser bem mais rápida, né? Então vamos comparar ali a compilação anterior, que demorava ali, sei lá, demorava 1 minuto, um pouco mais, e agora a compilação em que você apenas atualiza o código, tá? Então aqui ele já terminou de compilar. Você vê que ele não compilou nenhuma imagem, ele não gerou novas imagens, tá? Vamos ver agora como ficou a tela de apresentação. Tela de apresentação limpa, sem as pétalas, sem o número romano, nem nada. Eu poderia colocar alguma mensagem assim, tipo, aperte qualquer botão para começar, aperte Start, enfim, eu poderia colocar outros elementos aqui. Nessa tela eu estou usando apenas 16 cores, né, de um total de 64 que eu poderia usar. Então dá para colocar muito mais elementos gráficos, dá para colocar, enfim, o que vocês imaginarem, beleza? Quando eu apertar Start, ele vai para a próxima tela, que é a seleção de personagens. Muito bem. Então, o próximo passo, agora que vocês já viram em como fazer uma customização básica aí das telas do jogo, é falar da configuração dos personagens. Então, eu vou começar aqui. Vamos abrir aqui qualquer cenário, né? Lembrando que aquela edição de imagens que eu fiz na tela de apresentação poderia ser uma edição no cenário, né? Então vamos lá. Eu tenho aqui o meu personagem, né? O Haohmaru. Eu vou apertando aqui os botõezinhos e ele vai aplicando golpes com a espada, ok? Se aqui congelar, esse é o soco fraco, ó. Então vamos lá. Esse aqui é o primeiro frame, segundo, terceiro, quarto, quinto frame. Então esse é o quinto quadro de animação de um total de X quadros, ok? Eu quero configurar a velocidade de animação. Vamos começar por isso. Então vamos entender o que é esse código aqui na Ramupig. Bom, uma dica que eu dou para vocês quando começarem a estudar Ramupig, verifiquem no editor de vocês se eles têm esse recurso aqui, ó. No Notepad++ é o Alt 0. O Alt 0 ele vai fechar todas as chaves, todas as funções do jogo. Isso facilita muito quando você estiver estudando. Porque aqui, ó, eu tenho declarações de variáveis, né? Cada variável ele tem um tipo, né? E tem um valor. E
E em seguida eu tenho o código em si, tem as funções e tem o código do jogo, tá? Então o código principal está aqui dentro de main. Vamos abrir o main. E dentro do main eu tenho um loop principal. Lembrando que um jogo é um software que roda em loop eterno. Ele só vai finalizar o loop quando você desligar o videogame, tá? Ele fica em loop eternamente. Dentro desse loop eterno eu tenho, digamos, sub-loops. Eu tenho salas, né, rooms, que eu vou mudando. Elas são variáveis numéricas, eu vou mudando de uma para outra. Tudo bem? Bom, então tem aqui a tela de apresentação, a tela inicial, tela de seleção de personagem, seleção de estágio, tem in-game, tem essa descompressão que eu vou falar no futuro, e eu tenho a tela de encerramento depois da luta. Então basicamente essa estrutura. Para o jogo funcionar, eu tenho também algumas funções auxiliares, e eu explico o que cada uma faz no manual do jogo. Então, se você for lá na pastinha do jogo da Rampig, vier aqui na documentação, você vai ter uma descrição detalhada de cada uma das funções e estados do personagem, etc. Tudo bem? Recomendo fortemente que você dê uma lida nesta documentação. Então, vamos voltando aqui no código. Vamos avaliar aqui o que nós temos aqui em Player State. Tudo bem? Então aqui em Player State você vai perceber que quando você abrir aqui você vai ver que tem um ID chamado Haomaru, é o ID 1. Vamos abrir aqui o ID 1 e você vai ver um monte de números, né? Esses números são os estados do personagem. Eu sei que o estado 100 é o estado parado, o estado 101 é o soco fraco, é aquele que eu estava comentando com vocês. Este soco fraco ele tem um total de 11 quadros de animação. E eu estava comentando que esse aqui, se eu não estou enganado, é o quinto. Então olha que interessante. Se eu vier aqui ó, no quinto frame e colocar aqui, digamos, vamos colocar aqui ó, 120. 120 equivale a 2 segundos, né? O jogo rodando a 60 FPS. Então vou salvar. Ao executar o soco fraco, ele vai executar essa animação normalmente, só que quando chegar no quinto frame, ele vai congelar. Ele vai congelar e depois ele prossegue normalmente, tá? Vamos ver se isso funciona. Vamos fechar aqui, compilar novamente. Só compilar mesmo, não precisa compilar e atualizar, né? Só compilar, porque eu só fiz mudança no código. Muito importante que, se você seguir essa metodologia de trabalho, você entender quando usar um ou quando usar outro, porque a compilação é muito mais rápida, né? Quando você não precisa gerar novas imagens. Muito bem, então vamos começar aqui o jogo e vamos ver o que vai acontecer agora quando eu apertar o golpe fraco do Haomaru. Muito bem, então ele congelou aqui. Eu acabei errando a minha contagem, né? Na verdade, o frame que eu queria congelar era o próximo, mas não tem problema, já dá para entender. Então, simplesmente ajustando esta velocidade de cada quadro de movimento do seu personagem, você pode fazer o golpe ficar mais forte, mais fraco, ele parecer que ele é mais fraco, mais forte, simplesmente ajustando o tempo de animação desses quadros, ok? Então, se você, sei lá, fizer alguma coisa assim, ó, o golpe ele vai ficar bem mais lento, né? Ó. Vamos ver a diferença? É claro que aqui eu estou praticamente destruindo a jogabilidade que foi anteriormente programada. Mas é só para você entender o que essas mudanças aqui no código vão efetivamente fazer dentro do game, ok? Então vamos lá, vamos começar. Então vamos ver agora
o que vai acontecer quando eu der um soco fraco. Então é isso, ó. Parece que é um golpe muito mais pesado. Muito bem, vamos continuar aqui. O que é interessante aqui, né? O alinhamento do sprite é importante, principalmente personagens que tenham espadas, ou que tenham rabo, ou que tenham cabelo muito diferente. Assim, talvez você tenha que mudar o posicionamento do ponto pivô das imagens, tá bom? Aqui é o tamanho da imagem, multiplicado por 8, né? Porque são tiles. Então, por exemplo, a imagem 101, se você observar aqui, ó, vamos ver aqui, ó, 101, ela tem 19 por 19 tiles. Então, é justamente esse número aqui que é usado aqui, tá certo? Inclusive, eu já tenho um código novo que permite que o próprio sistema reconheça esses valores automaticamente, tá? Mas, por enquanto, aqui na RaboPig 1.0, isso é feito manualmente. Você vai lá e digita esses valores, mas no futuro não vai precisar, tá? É importante que a engine saiba a largura e a altura da sua imagem, para que em seguida você possa definir o seu ponto pivô em algum ponto da sua imagem, tá bom? Do tamanho que foi definido. Então, basicamente isso, tá? Se você errar a contagem aqui, isso pode travar o jogo. Por exemplo, se você colocar aqui o número 12 e a sua sequência só vai até o 11, isso possivelmente vai travar o jogo. Felizmente, eu também, na próxima versão da engine, já terá um código que identifica a quantidade de frames automaticamente. Então, você só vai precisar, basicamente, definir o tempo de animação das suas imagens. Tudo bem? Então, basicamente isso que a gente tem que fazer aqui. Se você criar novos estados, é claro que você tem que criar uma nova entrada aqui e fazer a definição deles na FSM. Então, vamos ver aqui o que é a FSM. Então vamos lá. Aqui, ó, função FSM. Isso aqui, galera, é basicamente o cérebro da engine, tá? Tá tudo aqui dentro. Então, por exemplo, vamos supor que eu queira dar um soco fraco. Vamos colocar aqui, ó, 101, que é o soco fraco, né? Aqui é a defesa, não vou entrar em detalhe nela agora, mas aqui a gente pode ver como foi programado o soco fraco. Eu vou fazer uma quebra de linha para ficar mais fácil para a gente entender. Então, apesar de estar tudo na mesma linha, nada impede que eu faça essa quebra aqui, tá? Para engine não vai fazer diferença nenhuma. Tem programação C, isso aqui é a mesma coisa. Então vamos lá. Aqui eu tenho a definição, né, que eu quero carregar. Eu quero criar aqui o estado 101 usando a função playerState, aquela função que a gente estava analisando anteriormente, tá? Quais são as condições para você poder dar um soco fraco? Bem, você precisa estar parado. Então, se você estiver parado e você apertar o botão X, né, do seu joystick, ele vai acionar aqui o soco fraco. Se você estiver no estado 481, também, se eu não me engano, 481 é correndo. Então, se você estiver correndo e apertar X, você vai dar um soco fraco. Se você estiver andando para trás, apertou X, também. Se você estiver andando para frente, também. Inclusive, me perguntaram, né? Na verdade, eu recebi um comentário dizendo assim: não dá para dar um soquinho rápido, como o soquinho do Street Fighter, que é um emendando no outro, né? Um soco seguido do outro. Daria perfeitamente, simplesmente colocaria alguma coisa assim, ó. Então, dessa forma, eu posso acionar o soco fraco estando no soco fraco. Ele daria dois soquinhos fracos seguidos, né?
É claro que aqui eu teria que adicionar mais alguma coisa assim para verificar em que momento da minha animação eu estou. Então eu teria que colocar alguma outra condição complementar aqui, bem? Para verificar se eu estou no segundo frame de animação, por exemplo. Tudo bem? Mas novamente eu não vou entrar em muitos detalhes. Agora, só para vocês saberem que é perfeitamente possível, ok? Então esse código aqui, dentro da FSM, ele vai exibir soco fraco. Lembrando aqui ó, que tudo isso está condicionado a uma distância maior do que 64. Se ele estiver a curta distância, ele não vai acionar o soco fraco, ele vai acionar, vamos ver aqui, ó, vamos quebrar esta linha, ele vai acionar o estado 151, 151. Seria equivalente ao soco fraco de perto. Tudo bem? Então é assim que a engine funciona. Se estiver de longe, ele aciona o 101. Se estiver de perto, 151. Tudo bem? É claro, você pode customizar do jeito que você quiser. Então, basicamente, essa é a FSM. Tem muita coisa aqui dentro, né? Recomendo que você vá mudando e vá estudando isso aqui com calma, que tem bastante coisa. Nós temos também a função de animação. Você não precisa mexer em nada muito particular aqui. Ó, ele basicamente vai complementar a FSM, dizendo, por exemplo, que quando você termina um soco fraco, ele deve exibir, ó, quando terminar o soco fraco, que é o 101, né? Até o 106 é tudo golpe de pé, socos e chutes. Quando esses golpes em pé terminarem, ele aciona o estado 100, que é o estado parado. Tá bem? Essa é a função animação. Ela faz muitas outras coisas, mas eu não vou entrar em detalhes aqui. Uma coisa que eu queria mostrar, que é super importante, é isso aqui, ó, a FSM Hitboxes. Então vamos ver aqui onde está aqui, ó. Programação do personagem ID número 1, Aomaru. Vamos abrir aqui, ó. Então isso aqui é muito legal, muito importante. Aqui, ó, estado 101. Vamos quebrar aqui em várias linhas para ficar mais fácil para a gente entender o que está acontecendo aqui. Ó. Então, vamos lá. Muito bem. Então, vamos identar código. Muito bem. Então, vamos lá. O que está acontecendo aqui é o seguinte. Aqui, pessoal, eu tenho a configuração da caixa de colisão, caixa de ataque do personagem Aomaru no estado soco fraco, de pé. Eu tenho 4 parâmetros. Eu tenho x1, y1, x2, y2. Então aqui, a partir do seu ponto pivô, por isso a importância de definir corretamente o ponto pivô, a partir do ponto pivô eu vou definir o posicionamento desses pontos, né? E aí vou criar uma caixa de colisão. Então aqui eu tenho 10 menos 100, ou seja, é um ponto que vai ficar acima do jogador, menos é um ponto que fica acima, e 10 no X. Então ele vai ficar um pouco à frente do ponto pivô. O 100 é o quanto que ele é a largura, né? O quanto que ele vai para frente, e o 50 é onde que termina. Então vamos ver aqui o que esses números representam aqui na prática. Então lembrando que isso aqui corresponde apenas ao soco fraco do Haomaru, tá? Então é o ID número 1, e essa caixa de colisão de ataque, né? É esse H que é de hitbox, caixa de ataque. Ele só vai ser carregada no frame de número 4. Tudo bem? Bem tranquilo. Então vamos ver aqui. Agora eu não vou nem compilar o jogo, porque eu não fiz nenhuma mudança, só vou abrir a ROM. Vamos ver aqui o que vai
acontecer. Vou carregar aqui o personagem Haohmaru e o Julius. Por padrão aqui na engine, para você exibir as caixas de colisão, você aperta a tecla Mode e a tecla Start juntos. Mode e Start. Muito bem. Agora, rodando aqui frame a frame, eu vou apertar o soco fraco e a gente vai ver aqui o que vai acontecer. Então, apesar de eu ter escolhido um cenário não muito bom, né, um cenário vermelho, dá para ver aqui a área demarcada, né, pela caixa de colisão. Então vamos fazer diferente. Vamos pegar aqui um outro cenário para a gente conseguir enxergar melhor essa caixa. Vamos colocar aqui cenário azul. Então novamente, né? Aperta o Mode e o Start. E agora aperta o golpe que você está programando. Então aqui a gente consegue ver claramente, tá vendo? Então a partir do ponto pivô, ele avança 10 frames, então ele está um pouquinho à frente do ponto pivô. A posição menos 100, essa aqui, ó, está acima do Haohmaru, ok? Depois, esse outro ponto avança 100 frames. Vamos exibir o código aqui, ó, fica mais fácil. Então aqui, ó, ponto 10 e menos 100. É esse aqui, ó. 10 para frente, menos 100 para cima, aqui. E o outro ponto, 100 aqui e menos 50. Ele vem aqui, ó. Então esse aqui é menos 100, esse aqui é menos 50. Esse aqui é 10, esse aqui é 100. Tá bem? Vamos colocar assim, ó, fica mais fácil para vocês verem. Então é isso, é assim que é feita a configuração de caixa de colisão. Ainda é um processo manual. Então, o ideal seria criar um programa que facilitasse a inserção de coordenadas. Deixo isso para a comunidade, tá ok? Vamos alterar os valores aqui, né? Eu vou colocar aqui, vamos colocar o dobro. Vamos fazer ele vir até aqui mais ou menos, ó, essa caixa, ela vai ser uma grande caixa que vai avançar até aqui. Então o soco fraco ele vai acertar o Julius nessa configuração que eu estou imaginando aqui, tá? Então eu só vim aqui e colocar 200. Então agora o soco fraco ele vai acertar de longe, tudo bem? Já vou salvar. Isso aqui já vai funcionar, tá? Eu vou fazer só mais uma coisinha, que é o seguinte, vamos vir aqui, ó, a caixa de colisão ela já está bem mais abrangente. Só vou mudar uma coisa. Aqui na função de FSM existe uma parte em que ocorre a colisão, tá? Função colisão. Vamos abrir aqui a função colisão e vamos identificar aqui, ó, aonde existe a colisão do soco fraco. Aqui, ó. Então ele está na linha 4113, tá? Então olha só, quando ocorre a colisão e o personagem que ataca está apertando o soco fraco, eu faço algumas coisas aqui, tudo bem? Se ele estiver no ar, ele derruba. Se ele estiver no chão, ele vai fazer outra coisa, ele vai acionar o estado 506. O estado 506 é a resposta do engine para o soco fraco, né? Golpes fracos. Então vamos ver aqui a 506. Ó, seria esta animação aqui. Só que eu vou mudar isso, tá? Eu vou mudar aqui para que quando o soco fraco acerte, ele derrube. Então vou colocar aqui, ó, em vez de 506, vou colocar 550, tá? E vamos ver aqui o que mais? A função de life. Ao invés de tirar 100, de tirar 10, eu vou tirar 100. Ou seja, esse soco fraco aqui que eu estou imaginando, ele vai acertar de longe, ele vai derrubar e vai tirar mais da metade de energia, praticamente quase toda a energia
do outro jogador. Tudo bem? Testando a engine. Vamos começar aqui. E agora vamos testar esse novo ataque que foi criado, né? Vamos para a sala de testes. Então, esse golpe é totalmente quebrado, né? Só para a gente testar mesmo a programação. Então vamos lá. Soco fraco. Funcionou perfeitamente, tá vendo? Vou afastar aqui, vou exibir as caixas de colisão. Alt, Mode e Start. Vamos ver aqui a área que está bem mais abrangente, né? Totalmente quebrada. Ó. Então você vê que ela acerta uma região muito maior, conforme eu expliquei para vocês. E agora novamente, ao acertar esse golpe de longe, novamente ele vai finalizar a luta. Então é isso, meus amigos. É bem basicão mesmo que eu mostrei. Eu queria só dar uma visão abrangente aí, um pouco mais, explicar um pouco melhor como a engine funciona. Eu queria que vocês colocassem aí nos comentários qualquer dúvida que vocês ainda tenham, algum assunto que vocês queiram que eu fale num vídeo futuro. E é isso, bons estudos e a gente se encontra no próximo vídeo. Um abraço, valeu!